Deus, você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos cooperando nos comentários da revista da classe dos jovens, que tem como título geral Ensina-nos a orar, exemplos de pessoas e orações que marcaram as Escrituras. E hoje, lição de número 3, estaremos aprendendo sobre Moisés, um líder de oração. Moisés, um líder de oração. É uma lição muito importante, interessante, para conhecer um pouco da pessoa de Moisés e a sua comunhão com Deus por meio da oração, né? Queremos glorificar a Deus por estarmos aqui mais uma vez, né? E quero com certeza entregar o melhor que temos, né, para continuar cooperando com o desenvolvimento da nossa escola bíblica dominical. Temos aí a grata satisfação de estar cooperando com a nossa escola bíblica dominical. Nossa, eu falo dentro do contexto geral, porque todos podem participar, né? Escola bíblica dominical. Estaremos aprendendo uma lição interessantíssima da classe dos nossos jovens, que nos leva aí sobre estudar um pouco sobre Moisés, né? E a sua comunhão por meio da oração que tinha com Deus, né? O texto bíblico em classe, ele vai nos levar no capítulo 33, versículo 11, versículo 17, versículo 18, versículo 20, versículo 21 até o versículo 23, versículo 20 até o versículo, capítulo 33, versículo 11, versículo 27, 17 a 18 e o versículo de 20 a 23, né? Quando vamos trabalhar essa questão, nós vamos observar que Moisés, dentro da sua historicidade, ele teve altos e baixos na vida. Então, e foi muito importante, o nosso primeiro tópico vai dizer assim: Moisés fala com Deus, né? E o subtópico da lição, o comentarista colocou aqui: um homem experimentado. Quando vamos para a história de Moisés, né? Posteriormente farei um outro vídeo contando sobre a personalidade de Moisés, a pessoa e toda a historicidade de Moisés, né? Mas quando vamos trabalhar isso, vamos observar, dividir esse tempo de Moisés, né, em três categorias, né? Três categorias. Nós vamos encontrar, trabalhar a questão de Moisés dentro desse contexto, porque nós vamos ver que dividir em três partes aí, de 40 em 40 anos, os acontecimentos históricos na vida de Moisés. Os primeiros 40 anos, né, vai trabalhar o nascimento, a infância, a criação, né? Os segundos 40 anos ele vai se tornar um assassino, né? Depois Moisés se casa, ele tem aí 2 filhos, né? Depois ele passa aquela experiência da sarça ardente, né? E Moisés, ele também vê o tetragrama, a palavra hebraica das 4 letras consoantes que indica aí o nome especial de Deus, que se revelou a Israel, né? Tem aquela questão de Jetro que permite que ele vá até o Egito, né? Tem também aí tudo isso dentro dos segundos 40 anos. Nesse caso já estava com 80 anos, seria. Depois a viagem do Egito, depois o marido sanguinário, né? Que num episódio que vai ser contado no capítulo 4, versículo 24 a 31, né? De Êxodo, ok? De Êxodo. Desde o capítulo 2, do capítulo 2 de Êxodo já começa a trabalhar a questão da vida de Moisés, né? E nós vamos encontrar que aí ele tem um encontro com Arão, né? No capítulo 4, verso 14 e o verso 27, diz que o Senhor enviou Arão para ir encontrar-se com Moisés, entendeu? Parece que sim, por isso seus filhos tiveram de voltar à companhia de Jetro, enquanto Moisés encarregava-se da perigosa ou perigosíssima missão aí de
E nós vamos ver isso no capítulo 18, versículo 1 até o versículo 6 de Êxodo, né? De Êxodo. Depois nós vamos ver os últimos 40 anos. Então, primeiros 40 anos, segundos 40 anos e os últimos 40 anos. Vai falar que Moisés se defronta com o faraó, teve o conflito lá com o faraó, houve a questão miraculosa das pragas do Egito, houve o êxodo do povo, o êxodo, não é? Aí tem a coluna de fogo, aí vamos ver que começa aí as murmurações do povo, aí tem as cordonizes e o maná, enfim, trata-se da experiência de Moisés, né? E o comentarista da lição aqui, ele colocou: quando nos referimos a Moisés, falamos sobre um homem falamos de um homem com uma vasta experiência nas mais diversas áreas da vida. Primeiro, ele foi nascido escravo, no capítulo 2, verso 20, número 2, foi adotado por uma princesa egípcia, no capítulo 2, verso 10, morou no palácio muitos anos, e fazia parte da membresia da realeza, né? Estudou com os maiores mestres daqueles dias, na antiguidade, e ainda jovem ele tornou-se um erudito e era um talento aí e vivia no palácio, né? Então toda a historicidade é de uma experiência sem tamanho. Sentiu no coração de apartar-se e constatar o sofrimento do seu verdadeiro povo, né? Foi quando ele retornou para o Egito. Após um triste episódio, no capítulo 2, verso 12, ele retirou-se para o deserto com as ovelhas e as cabras. Esse episódio foi o assassinato, não é? E ele foi descoberto depois. E assim sucessivamente. Então, quando vamos ver essa questão das cordonizes, aí também vamos ver a visita de Jetro, vamos ver que aí a outorga da lei lá no Sinai, não é? Arão e os 70 anciões de Israel, quando se levantaram, tem Moisés e o tabernáculo, né? A grande apostasia que houve, que foi o bezerro de ouro, quando eles se levantaram para fazer um outro Deus, achando que estava tudo demorando, a partir do capítulo 32, né? Nós vamos ver isso. E também o desprazer da intercessão de Moisés, o desprazer e a intercessão de Moisés, ele intercedeu pelo povo, Deus havia se irado com ele. Então nós vamos ver que a vida de oração que Moisés tinha com Deus, no capítulo 33, versículo número 11, faz parte da leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar que o Senhor falava com Moisés face a face, como se fala com um seu amigo, não é? Então Moisés era um homem de oração, né? E é possível encontrar Moisés orando em vários momentos da sua vida. Nós vamos ver, por exemplo, quando ele orou pelo povo de Faraó, pelo Faraó e pelo povo, né? Vamos encontrar também Moisés que intercedeu pela sua irmã Miriam, quando ela contraiu a lepra, que era um castigo de Deus devido a ela ter se rebelado contra Deus, né? Note que a rebeldia é um problema, sempre foi e jamais deixará de ser, né? Porque é um problema. Ela se rebelou contra Deus e ela contraiu uma lepra, né? E Moisés intercedeu por ela e Deus deu a vitória, ouviu Moisés, né? Moisés orou pelo povo quando ele estava aí recebendo o relato dos espias. O povo temeu de ter que enfrentar os gigantes. Ele orou pelo povo para que o povo tivesse coragem. Depois nós vamos ver Moisés orando pelo povo de novo, quando esse foi atacado pelas serpentes venenosas. E por fim, Moisés orava a Deus e Deus falava com ele cara a cara, face a face, bafo no bafo. Então, essa revista, essa lição veio a calhar no momento que nós precisamos estar, sempre precisamos em todos os tempos, mas nunca como agora precisamos tanto de estar ligado em Deus, vivendo em Deus, obedecendo a Deus, crendo em Deus e fazendo a obra de Deus e cuidando das coisas de Deus, porque Jesus está voltando. E assim sucessivamente. Depois Moisés, ainda falando dos últimos 4 anos, dos últimos 40 anos, Moisés vai e faz um disfarce. O véu sobre o rosto dele, Paulo vai desconceitualizar isso em 2 Coríntios, né? Paulo vai trazer uma questão aí, colocando Moisés que
na Berlinda. Mas essa é coisa para um assunto para outra situação. Então, quando vamos falar quem era Moisés, ele foi um homem escolhido por Deus para liberar o povo, não é? Em sua libertação da escravidão do Egito. A história de Moisés vai ser registrada na Bíblia, no livro de Êxodo e no Deuteronômio, em especial no capítulo 9, não é? De Deuteronômio. Então Moisés é considerado aí principalmente um dos principais, né? É considerado um principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi legislador, por meio do qual Deus constituiu aos hebreus como nação. Ele conduziu conduziu o povo até os limites da terra prometida. Moisés é conhecido como autor dos 5 livros da Bíblia, a Torá, os 5 livros do Pentateuco, como também conhecemos, e assim sucessivamente. Então, na Bíblia, ele era descendente da tribo de Levi, da clã de Coate, ou Coatitas, né? E algumas pessoas, alguns estudiosos, defendem que ele era filho de Joquebede e de Arão. Na verdade, em todos os livros que eu pesquisei, tem lá um gráfico da família de Moisés com esses nomes, né? Ele tinha 3 irmãos, né? Ele acreditava que esse casal, o casal de Joquebede e Arão, eles acreditavam que era descendente aí, que ele foi apenas um descendente desse casal, mas isso são discussões posteriores, né? Ou seja, um filho de Arão, por exemplo, então ele é o que se tem de história de Moisés, que ele era filho de Joquebede e de Arão, ok? Então, quando vamos ver esse nome, o nome de Moisés, por exemplo, é meio incerto, né? Não se acha muita coisa sobre isso. Nós vamos ver em vários idiomas, mas no hebraico é Moshe. Moshe, que vai trabalhar isso aí, que significa tirado para fora. E alguns, devido ao acontecimento daquele cesto de junco, que a menina de Faraó, a filha de Faraó, tirou ele do rio, é chamado tirado das águas também. Isso ficou conhecido assim. No capítulo 2, a partir do capítulo 2, nós vamos estudar essa narrativa. Então, jovens, recomendo que para essa semana você dê uma lida, uma passada no livro de Êxodo, né? No capítulo 2, em Deuteronômio capítulo 9, no capítulo 27 de Êxodo, no capítulo de número 32, capítulo 33 e capítulo 34 do livro de Êxodo, para você incorporar os seus conhecimentos relacionados a essa personagem, ok? Outros entendem que o nome de Moisés teve uma origem egípcia, né? Porque ele viveu um tempo todo lá, que é derivado de Moses, que significa nascido, né? Ou é nascido, e assim sucessivamente. Então, mas não vamos trazer aqui a questão dentro desse contexto. Então, quando vamos falar sobre Moisés e a vida e o nascimento dele, a história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó que todo menino hebreu fosse lançado no rio, né? E todavia seus pais desafiaram, né? Tem até uma pergunta no Nordeste brasileiro. Os crentes gostam muito de perguntas bíblicas. Tem até uma pergunta assim: quem foi a mãe que ganhou salário para cuidar do próprio filho? Entendeu? Foi Joquebede, mãe de Moisés, que a filha de Faraó assalariou ela para que cuidasse do menino. O menino ia descendo no cesto de junco, betumado, no rio, e a menina de Faraó estava se banhando, e viu aquele menino no cesto, e a mãe de longe acompanhando, né? E assim sucessivamente. Todavia seus pais desafiaram o decreto de esconder o menino e tal. Então mais tarde ele foi visto no rio, conforme já disse, seja julgam verdade com pinche, o betumado, enfim, no capítulo 2, versículo 3 de Êxodo, ok? Então quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, ela viu aí o cesto que flutuava, e aí se afeiçoou pelo menino. Então a irmã de Moisés, na verdade era Miriam que vigiava o cesto, a irmã de Moisés, muito provável ela, que só encontramos o nome dela, né, como mulher irmã de Moisés. Enfim, de forma que ele era um dos mais novos, né? Moisés, Arão e Miriam, né? E Moisés era considerado o mais novo, obviamente. Então ele passou a viver aí na corte egípcia,
e não se sabe muita coisa como foi a vida dele nesse período, ok? Depois ele aparece no cenário, então não se sabe muita coisa sobre isso, né? Então ele foi instruído em toda a ciência do Egito, capítulo 7, versículo 22 de Atos dos Apóstolos. Por isso que o Gênesis tem algumas aparentes contradições, porque o povo egípcio, eles acreditavam na criatura e não no Criador. E se você for observar a partir do capítulo 1 do Gênesis, você vai encontrar algumas, capítulo 1, capítulo 2 e dali para frente, umas aparentes contradições, mas era Moisés trazendo uma linguagem fora do contexto egípcio, da linguagem egípcia, para que eles não tivessem a tendência de pegar aquilo e tentar distorcer tudo, ok? Depois explicaremos também com mais clareza isso aí, entendeu? Mas podemos observar que ele se importou, passou a se importar com o povo da sua origem. Quem era o povo da sua origem? Os hebreus, que estava sendo ali, apesar de ter nascido no Egito, mas os seus familiares de origem egípcia, né? Ou judaica, ou hebreu no caso, hebraica, né? Então ele acabou matando aí um agressor, conforme já disse. Aí Moisés pensou que ninguém havia visto que ele fez isso, mas no outro dia, ao tentar intervir numa discussão entre dois hebreus, um deles acusou Moisés de assassinato. Nós vamos ver isso no capítulo 2, no versículo 11 até o versículo 14. Então Moisés foge para Midian e lá em Midian ele se casa. Moisés havia... o que Moisés havia feito, quando o faraó soube que Moisés havia feito, procurou matar, mas entretanto Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e ali se estabeleceu em Midian. E foi em Midian que ele ajudou a proteger a filha de Reuel, também chamado de Jetro, é o sogro dele. Aí Moisés acabou se casando com uma das filhas dele, que é chamada de Zípora, né? E essa é a história, uma breve história de Moisés. E com Moisés ela teve dois filhos. Quem eram os meninos? Gerson e Eliezer, aliás. Gerson e Eliezer. Êxodo capítulo 2, versículo 22 e capítulo 18, verso 4. Está registrado isso aí. Ele também passou a cuidar do rebanho do seu sogro, que é aproximadamente nas proximidades do Horebe, na Península do Sinai, e assim sucessivamente. Para saber mais isso, temos que estudar um pouco sobre o Monte Horebe, ok? Então o próprio Deus chama Moisés. Enquanto ele estava sendo pastor de ovelha, Deus revelou para ele e convocou ele para liderar o povo de Israel. Note que Deus não tem protocolo. O protocolo de Deus não tem um protocolo humano. O protocolo de Deus é exclusivamente dele. Ele nasceu no Egito, mas tinha amor pelo seu povo, o povo dos seus pais, e para onde ele saiu foi para Israel, e lá Deus chamou para ele ser líder do povo. Naquela ocasião ele estava com 80 anos de idade. E lembra que eu falei no início dos 3 períodos? Primeiros 40 anos, segundos 40 anos e os terceiros 40 anos. Então 120 anos no total aí. Tudo aconteceu conforme o plano de Deus que tinha aí trabalhado. Isso muitos anos antes o Senhor havia prometido ao patriarca Abraão que julgaria a nação que haveria de dominar e oprimir o seu povo. Então, tudo que estava acontecendo com Moisés, tanto para o bem quanto para as coisas de ruim, Deus havia profetizado, entendeu? E fazia-se necessário que acontecesse, ok? Então, podemos observar que a oração que Moisés fez, dentro desse contexto todo, a importância que ele tinha e todo o conteúdo, a fama que ele tinha, de um grande homem escolhido por Deus, se estendeu aí por muito tempo, não é? E Josué era seu substituto, conforme vamos ver isso em Josué 8:31, não é? Toda a historicidade. Então, qual a eficácia dessa oração? Então, na nossa revista, aqui nós vamos observar que Moisés retirou-se para o deserto, conforme eu falei, foi cuidar das ovelhas, né? E no capítulo 31 ele aprendeu a cuidar com mansidão, simplicidade, e achava incrível que a Bíblia diz que ele era um homem manso, né? Apesar de ter acontecido aquilo no Egito, dele ter ferido um filisteu, matado um egípcio, aliás, que filisteu? Egípcio, né? Então, e Deus havia
achou graça dele, e dentro do ápice da sua chamada, Deus chamou ele do meio da sarça ardente, capítulo 3, versículo 4, quando ele diz, grande eu sou, chamou para uma missão, o grande eu sou, né? E essa missão era de grande relevância para conduzir o povo em liberdade, né, e em segurança para a terra prometida, para a terra de Canaã. E assim sucessivamente. Depois Deus resolveu levá-lo, e quem cuidou disso foi Josué, isso nós já sabemos. Nós temos até vídeos dos trimestres passados, que está aí no playlist, você pode achar aí, tá certo? Muito bem. Então, houve alguns acontecimentos, o início da grande história começa aí com as pragas do Egito, depois as constantes negativas de Faraó, depois a evidência com o temor, as evidências, a vivência com o temor de abrir o Mar Vermelho, Êxodo capítulo 14, Êxodo capítulo 7, Êxodo capítulo 8, Êxodo capítulo 17, Êxodo capítulo 16, né? Porque nós vamos ver a questão das pragas do Egito no capítulo 7, verso 20, a partir do verso 20. Então, as constantes negativas de Faraó, ele recebeu no capítulo 8, versículo 15, daí para frente. A vivência com o temor de abrir o Mar Vermelho foi no capítulo 14, a partir do versículo 21. As águas que brotavam da rocha, né, que foi um dos erros de Moisés, que foi cometido, né, Êxodo capítulo 17, versículo 5. E nós vamos ver as vitórias bélicas que ele teve com um povo fraco. Mesmo povo fraco é sobre experimentando os guerreiros do deserto, no capítulo 17, versículo número 13. Né, o pão que caía do céu, que era o maná, o maná, né, e a nuvem que cobria de dia e de noite pelo desafiador do deserto, né? E no capítulo 3 isso aí está escrito. Então, esse Moisés é um homem muito vivido, com muita história, com tanta experiência. Parabéns aqui o comentarista desse primeiro tópico, ou seja, o escritor da revista, o comentarista. Primeiro tópico bem sintetizado, muito bem elaborado. Parabéns. Né? Então, ele estava trabalhando com um povo obstinado, conforme eu já disse acima anteriormente. Ele orou pelo povo, ele intercedeu pelo povo. Não é? E o subtópico 3 do primeiro tópico diz assim: nos dois primeiros tópicos estudaremos acerca do perfil de Moisés, claro, e as características marcantes do povo de Israel, se analisarmos essa combinação da grandiosa tarefa dada por Deus do grande líder. Percebemos um grau de dificuldade de sua missão. Então, no tópico de número 2, Deus fala com Moisés face a face, que é praticamente o tópico do texto da leitura bíblica em classe. Não é? A forma de como Moisés se relaciona com Deus era impressionante. Era uma forma impressionante. A forma como Moisés se relacionava com Deus, o texto bíblico vai nos revelar que Moisés falava com o Senhor face a face, da mesma fala como se nos dirigimos aos amigos mais chegados. Então, é esse relacionamento com Deus que temos, cada um de nós temos que ter, né? Para receber renovo, para receber proteção, para receber graça, para receber comunhão, para estar vivendo em comunhão, para estar bem com Deus, bem com os homens, bem com os nossos amigos, orando e cuidando também, se possível, dos nossos inimigos, supostos inimigos ou chamados inimigos de graça, e assim sucessivamente, né? E no capítulo 32, verso 12, não é? Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Capítulo 32 do Êxodo, verso 12. Deixa eu ver, eu tinha deixado marcado aqui, acabei perdendo. 32, 12. Ok, só um momento. Tá, achei aqui. 32, 12. Diz assim: porque não de falar aos egípcios como malícia os tirou para matá-los nas montanhas e exterminá-los fora da face da terra. Abrando o ardor da tua ira e renuncie os pensamentos que vai fazer o mal ao teu povo. Isso é uma intercessão de Moisés, que estava orando pelo povo, não é? No 33:12, que eu quero ler, 33:12 está escrito assim: e Moisés disse ao Senhor Jeová:
eis que tu me disses, faze subir a este povo, mas não me fazes saber quem é aquele que enviarás comigo. Contudo, tu não me disseste, conheço-te pelo teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Então o próprio Senhor estava cobrando de Moisés essa declaração. Né? Deus trabalha com razão, com lógica, com, com perspicácia. Deus não deixa ser enganado. Ninguém pode trabalhar com isso, não é? Com essa visão, porque Deus conhece tudo. E aí ele vai dizer, Moisés deu em seu diálogo, ele busca a presença divina e faz menção da expressão conheço pelo teu nome. E ele usou as mesmas expressões dessas passagens que está em Gênesis capítulo de número 19, capítulo 18, verso 19, em Jeremias capítulo 1, verso 5, e João capítulo 10, versículo 14, 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, ele nos revela aí um fato de grande relevância. Deus conhece os seus, o termo conheço-te é utilizado na chave bíblica e tem um significado diferente do verbo conhecer, enquanto o verbo nos remete aí ao ato de perceber ou identificar a existência de algo, né? Aqui está na nossa revista, de perceber ou identificar a existência de algo, né? A chave bíblica nos impede a compreensão mais profunda acerca de alguém. Ou seja, o texto bíblico nos permite visibilizar um processo contínuo do conhecimento onde Deus se inclina a perceber e percebe na vida de alguém sentidos, intenções, práticas, desejo e comprometimento. No Evangelho de João, no Evangelho de Jesus que João escreveu, esse Evangelho de João é meio controverso, Evangelho de Jesus que João escreveu. Há um texto que ilustra bem esse entendimento. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas sou conhecido. Texto completo, né? Então, nos inspira ou nos constrange? Terceiro tópico, subtópico aqui. Quando Deus fala conosco. Quando estudamos a vida de Moisés e o seu relacionamento com Deus, conforme eles somos impactados com o nível de intimidade alcançado por aquele líder, né? A narrativa bíblica nos diz, como qualquer outro ser humano, a Bíblia não nega o erro desses homens. Eles vacilaram, eles erraram também. Né? A Bíblia não tem na Bíblia a intenção de ocultar os erros dele, mas foram homens de grande envergadura, de grande relevância, não só para os antigos povos, mas para a cristandade atual. Né? Então, todo cristão deve almejar esse relacionamento de busca incessante, de busca insistentemente as bênçãos. Essa é a vontade de Deus, que também foi assim com Adão, com Abraão, com Josué, com Samuel e tantos outros. Inclusive, nessa quarta-feira, o pastor pregou sobre Samuel. Pastor José Wellington Costa Júnior, o nosso pastor aqui no setor. Né? E assim sucessivamente. Então, nos alegra aí em ser motivado pela oração, estar vivendo em oração. É uma necessidade que temos de ter essa alegria no espírito, esse desejo de estar buscando ao Senhor. No terceiro tópico, diz assim, Moisés roga a Deus a sua presença. Então, sede por Deus, prioridade. Ou seja, na oração que encontramos no texto, nós vamos ver no versículo de número 37, conforme eu já li aqui, 33, aliás, nós encontramos um momento em que nos ajuda a entender a própria essência do líder israelita. Se a sua presença não for conosco, não me faça subir daqui. Ou seja, se Deus não estiver na minha caminhada, se Deus não estiver no meu negócio, se Deus não receber o que eu preciso, o que eu quero, o que eu pretendo, eu preciso ir, mas eu só vou se o Senhor for. Por quê? Porque a proteção augusta de Deus, a vontade soberana de Deus, todo o conteúdo de aparato de proteção, não precisa de armamento bélico, precisa da proteção de Deus para que tenhamos uma vida próspera, uma vida abençoada, não é? Isso denota de uma obediência, né? Claro. Então, essa fala mostra que é alguém que tinha uma clareza em suas prioridades. Então, ele já sabia, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir daqui. Ele não tinha dúvida de que ele necessitava, o povo necessitava da presença de Deus, né? Então, o texto é muito claro e enfático quando vai trabalhar essa questão, né? Então, quando vamos ver a oração, a eficácia da oração de Moisés, vai nos apresentar no capítulo 32 até o capítulo 34,
que ele se envolve dentro de 4 segmentos, não é? 4 segmentos. Então o cenário era perturbador, a família ao mesmo tempo, o perturbador e familiar, por exemplo. Moisés estava no monte, né, na presença de Deus, e lá debaixo o povo se reuniu em volta de Arão, queixando-se: levanta e faz deuses, não é, diante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Ou seja, é porque ele demorou um pouco lá, para o povo estava demorando, mas essa era a vontade de Deus. Deus precisava prescrever ou passar para Moisés tudo aquilo. Moisés tinha que ter uma experiência espiritual profunda com Deus. E quem é carnal não entende isso, não é? Era que aquele povo estava fazendo, se revoltando, não é, de nada. E são esse o Israel que Deus, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Versículo 4 do capítulo 32 na ponta. Arão ainda prosseguiu e edificou um altar, um ídolo desprezível. Aí o povo dedicou o dia seguinte para fazer sacrifício, comer, beber, fazer festa. Isso está no capítulo 32, verso 6. Né? Então podemos ver que a palavra de Deus é pujante para Moisés. Quando ele diz assim: ó, tenho visto este povo, e eis que é o povo de dura serviço, de duro coração. Agora, pois, deixa-me para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Observe que Deus queria consumir o povo. Então o primeiro segmento aí foi uma súplica ousada, baseada na reputação de Deus. Ele aponta para Deus: Senhor, não faça isso, não é? Não faça isso. Se matar o povo, peço que tire o meu nome do livro da vida, não é? Então, nós vamos ver que nesse ponto, a primeira parte dessa oração é notável. Ao invés de se afastar, Moisés permanece ousadamente diante de Deus, rogando aí e dizendo porque se acende o Senhor a tua ira, o teu povo que tiraste da terra do Egito com fortaleza e mão poderosa e mão forte, né? Versículo 11 do capítulo 33, aliás, do capítulo 33 de Êxodo, versículo 11. Lembra-se a Moisés, então, no alto do monte, e embora Deus também estivesse na planície totalmente aparecendo, não é? Então Deus estava trabalhando de uma forma contundente. Então o versículo Moisés vai, e o versículo 12 e 13, Moisés consolida, dizendo assim: pois não dizer aos egípcios coisas mais intensas, os tirou para matá-los nos montes, para consumi-los na face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaac e de Israel, e teus servos, os quais de ti, esse Israel aqui é Jacó, né? De ti mesmo tem jurado. Ele disseste: multiplicarei as vossas descendências. E ele trouxe a Deus à tona o que Deus havia falado, não é? Porque ele intercedeu pelo povo. Então essa oração de Moisés é uma oração intercessória. O segundo segmento aí da oração de Moisés, ele intercede, faz uma intercessão sacrificial pelo povo. No capítulo 32, versículo 30, diz que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelos vossos pecados. Bom, vocês pecaram, vocês erraram, agora eu vou subir ao Senhor, vou subir a Deus, e lá vou buscar a Ele, ver o que Ele pode fazer, não é? Então Moisés voltou-se na presença de Deus, versículo 30 do capítulo 32, versículo 31 e 32, ele vai dizer, e disse: ora, Senhor, teu povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou não risca-me, peço-te do livro que escreveste. Ou seja, se for destruir o povo, tira o meu nome do livro da vida, conforme eu tinha dito anteriormente. Mas Deus, ele disse assim: rescarei do meu nome, do meu livro, todo aquele que pecar contra mim. Deus havia falado, versículo 33. Mas Deus não exigiu que o nome de Moisés fosse riscado do livro. De fato, que a sua resposta foi: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Deus estava dizendo: não é contigo, Moisés, é com o povo. Mas ele, como líder, representante do povo, ele estava cuidando do povo, não é? E o terceiro segmento aí nós vamos observar que era o clamor incessante pela presença de Deus.
Se tua presença não for conosco, não nos faça sair, versículo capítulo 33, verso de número 7, não é? Nós vamos ver, tu me disseste, faze subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo, não é? Quem é que vai comigo? Tu disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos teus olhos, agora pois achei graça aos teus olhos, né? Rogo-te que me faças saber esse momento o teu caminho, para que eu te conheças e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés intercede pelo povo, no capítulo 33, versículo 11, 12 e 13, né? Aí Deus vai, e quando Deus confirma generosamente, ele vai afirmar dizendo, a minha presença irá contigo e te darei descanso. Aleluia. A minha presença irá contigo e te darei descanso. Então Moisés imediatamente responde, se a tua presença não for comigo, não me faça subir deste lugar, não me faça sair daqui. Então Moisés já tinha convicção do que queria, sabia o que queria e sabia que a presença de Deus era indispensável. E fechando aqui a nossa aula, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos ver que o quarto ponto aí, o quarto segmento, um desejo apaixonado de ver a glória de Deus. Ele tinha um desejo ardente de ver a glória de Deus, conforme vamos ver. Rogo de que me mostre a tua glória, capítulo 33, verso de número 18. Então Deus, na sua magnificência e na sua misericórdia, convidou Moisés para voltar ao monte, onde escondido na fenda de uma rocha, coberto aí pela mão de Deus, o próprio Senhor, o Onipotente, faria passar aí a glória diante dele. Capítulo 33, verso 19, e o capítulo 34, verso 7. Então, diz a Bíblia que no capítulo 34, verso 8 e 7, está escrito assim, ó. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, adorou e disse ao Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue-me em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-te torna-nos por tua herança. E foi o rogo de Moisés nessa demanda aqui, nessa chamada, não é? Então Moisés, um homem de oração, líder de oração, ele o tempo todo intercedendo a Deus pelo povo, e Deus teve misericórdia, e por meio da oração de Moisés, Deus guardou o povo. Deus abençoe a todos, espero poder ter ajudado, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Canal Rascunho EBD, ensinando para transformar vidas. Glória a Deus. Na próxima aula nós vamos estar estudando sobre Ana, a oração de uma mulher angustiada. Deus abençoe, jovens, e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir.